poder gravar certinho. Aí, ó, quem tá de fone já ouviu o aviso que vai ser gravado. E vai ficar disponível para depois vocês consultarem, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação. Hoje nosso conteúdo vai ser focado em fotografia. O Vini perguntou, né, se o Cochil vai participar, e a Jasmine já respondeu ali, mas é bem o que ela disse mesmo. O Cochil, ele participou do primeiro momento, que é essa parte de falar do meio ambiente. Hoje a gente vai falar de fotografia, e no último encontro, que é onde a gente faz a saída fotográfica, né, eu faria a saída fotográfica, é onde ele participa, porque quando a gente vai na mata, quando a gente vai nas áreas verdes, quando a gente vai visitar alguns locais para fotografar, a gente se depara com algum tipo de árvore específica, tipo de animal, tipo de acontecimento ambiental específico, então a gente acaba usando o Cochil ali como uma consulta para ele poder explicar para a gente o que a gente está se deparando. Todos os nossos encontros a gente acaba tendo alguma surpresa desse tipo. A gente já foi em alguns parques que a gente encontrou cobra, que a gente encontrou coati, que a gente encontrou pássaros diferentes, que tem uma importância muito grande para a fauna onde ele vive. E é bem interessante fazer essa consulta. Então, hoje ele não vai participar, mas ele participaria do nosso último se a gente estivesse presencialmente fazendo essa saída. Bom, eu vou pedir para o Pedro e a Jasmine vão assumir hoje a parte da apresentação. Eu vou pedir para o Pedro se programar ali para poder colocar a tela dele. Vocês vão perceber que daqui a pouquinho, eu vou só falar, a Cláudia vai falar um pouquinho também, e aí quando ele for apresentar, vocês vão perceber que ele vai compartilhar a tela dele. Então vai ser uma espécie de slide. Inclusive, Pedro, eu não sei se você já viu essa possibilidade no Meet, tem como a gente compartilhar só uma aba, tá? Então, lá no Drive tem eu não sei se foi o Pedro ou a Jasmine que vai compartilhar. Qual dos dois? Os dois estão com o computador, né? Oi. Eu já tô com a guia pronta aqui já. Ah, legal. Posso compartilhar. Beleza. Então, já eu apresento ali, e aí ele dá continuidade. Cláudia, você está aí ouvindo? Você está estacionando o carro, Cláudia? Está presente? Acho que a Cláudia não vai poder apresentar, né? Se ela estiver sem o microfone ainda, não vai poder acontecer. Bom, nesse nosso segundo momento, a gente vai falar aqui de fotografia e vocês vão perceber que o conteúdo que a gente vai passar para vocês, ele é um conteúdo que tem uma cara muito mais de ser teórico. Por quê? Para a gente entender do que se trata a fotografia especificamente, a gente precisa conhecer do que ela é feita, né? Qual é a composição da fotografia, como que funciona o equipamento fotográfico. E aí a gente vai entender que aquilo que nós temos hoje como equipamento fotográfico no nosso bolso, no celular, quando a gente tem a capacidade de pegar uma câmera fotográfica e transformar ela uma pequena câmera fotográfica compacta dentro do celular, a gente tem uma evolução muito grande aí. E gera muito debate, muita confusão em relação à questão da nomenclatura, porque as pessoas entendem a câmera fotográfica como algo profissional. Quem tem uma câmera, e até no questionário que vocês responderam, né, tinha uma pergunta lá que era se vocês têm câmera em casa, câmera que troca lente, ou se vocês têm só o celular com câmera. E foi interessante que muitos de vocês responderam que tem celular com câmera fotográfica, né? E isso é unânime para todo mundo que tem celular. Qualquer smartphone, hoje em dia, né, que é uma espécie de um computador de bolso, ele já vem acoplado à câmera fotográfica, só que tem um porém. As pessoas, quando compram o celular, elas não compram e recebem um treinamento, um aprendizado sobre como usar a câmera fotográfica. Inclusive, alguns de vocês aqui já devem ter até participado de alguma situação em que vocês tiveram que auxiliar um parente próximo, um amigo próximo, uma avó, um vô, uma mãe, um pai, um tio, uma tia, que não sabe usar a câmera do celular.
e toda vez que vai fotografar, a pessoa não sabe coisas básicas, como foco, como luz, como o ponto de captura da luz pelo celular. Então, é interessante a gente perceber isso, que todo mundo tem uma câmera fotográfica, só que a gente não sabe usar ela, só que a gente não sabe usar a gente não sabe usar a câmera fotográfica do celular. Então essa oficina é justamente para vocês entenderem como funciona a câmera fotográfica na sua essência, qual é o tripé da fotografia, qual é o básico que a gente precisa saber. Peraí que tá passando um helicóptero aqui agora. Pronto. Qual é o básico para a gente entender o funcionamento do equipamento, porque quando você compreender a maneira como a imagem é captada, fica muito mais fácil para você pensar na fotografia na hora de você registrar. Os meninos vão apresentar hoje aqui para vocês e vocês vão perceber que o conceito de tirar uma boa foto, de tirar uma imagem bonita, ele está muito mais no antes do que no registro em si. Na faculdade, a gente passa muito processos, métodos, metodologias, e a fotografia também tem um processo. Ela existe um momento pré, você tira a foto, ela existe um momento durante, você tira a foto, e ela existe um momento depois. Então, eles irão apresentar um conteúdo e no final eu vou resumir um pouquinho dessa apresentação. Alguém aqui já participou? Dara, Edvaldo, Vini, Helena, alguém que já teve que ensinar alguém a mexer com câmera de celular? Alguém teve que ter essa função? Sim, eu ensinei minha avó. Só que daí, como eu também não sabia assim mexer especificadamente, aí eu expliquei para ela um pouco sobre o básico que eu sei. Aí ela começou a aprender. Aí eu está aí tirando foto para tudo quanto é lugar. Que legal, cara. É legal isso, né? Porque é algo que pra gente é simples, mas aí você chega para uma pessoa que não tem o conhecimento e para ela aquilo é uma descoberta, né? É uma mudança na vida dela. A gente, o Clique Verde, ele tem um momento do ano, né, que a gente faz uma oficina fotográfica com os alunos da UMI, Universidade da Melhor Idade, que é uma universidade de idosos dentro da UCDB, que é para a comunidade, né? É uma universidade para pessoas da terceira idade. E uma das oficinas que a gente fez ano retrasado, a última vez que a gente fez foi ano retrasado, que foi justamente ensinar fotografia para esses idosos, para esses velhinhos, em que eles retêm equipamento bom em mãos e eles não conseguiam tirar foto. Então, quando a gente ia passando as coisas, sabe, olha, por que a sua foto fica desfocada? Por que a sua foto fica tremida, sabe? E é umas coisinhas simples e, meu Deus, é um mundo de descoberta. Então, às vezes até pra gente que tá acostumado com o celular, a gente acaba esquecendo de algumas dessas artimanhas. Eu vou passar a bola agora para o Pedro e para a Jasmine. Eles vão se apresentar, tá? Já se apresentaram ontem, mas vamos se apresentar de novo agora aqui. E são os nossos dois extensionistas do curso de design, que eles entendem muito bem, tanto de equipamento, quanto do conteúdo. Tanto o Pedro, que é um voraz conhecedor de materiais fotográficos, quanto a Jasmine, que é uma pessoa que sabe apresentar muito bem e auxilia toda vez que a gente vai nas saídas fotográficas com os alunos. Nós temos presente aqui também a Paula e a Madu, a Maria Eduarda. A Paula e a Madu entraram esse ano no projeto, então eles estão aqui como ouvinte para quem vai ajudar nas próximas turmas, tá? Mas vocês também podem ficar à vontade para poder perguntar e para poder tirar dúvida, ok? Pedro, pode compartilhar sua tela. Assim que você ativar seu microfone, eu desativo o meu aqui. E aí vai na ordem que você e a Jasmine combinaram, tá? Pra ver se já tá aparecendo pra vocês? Sim. Sim. O pessoal que está participando aqui com a gente, lembra aquilo que eu falei no comecinho, tá? Se vocês estiverem com o celular na horizontal, vocês vão ver a tela principal e o Meet, aquilo que eu falei ontem também, o Meet, a cada vez que alguém fala, ele muda para a cara da pessoa.
Então, dá para vocês fixarem somente uma tela. Se vocês clicarem, né, no quadradinho que mostra a foto de todo mundo, por exemplo, eu tenho a foto de todo mundo aqui, ó, tá na ordem, né? Tem Pedro, Vini, Jasmine, Cláudia. Se eu quero que mostre só uma tela, não quero que fique mostrando a voz de todo mundo, você clica no quadradinho, aí ele tem microfone, ele tem um pin, ele tem um alfinetezinho, e ele tem um menos ali, ó. O menos eu não sei se aparece só para mim, que é porque eu criei a sala. Mas o segundo opção, que é esse pin, ele é uma espécie de travar. Aí você trava ele, você só vai ver essa tela que você travou. E se você quiser destravar, você clica nesse pin de novo. Tá bom? Ficou claro? Todo mundo tá com o slide aberto aí? Sim. Beleza. Vini, Emily, fiquem à vontade para... Sim. Beleza. Fechou, gente. Pedro, manda bala. Fique à vontade, eu vou desligar aqui. Oi, gente, tudo bem? A Jasmine Olá. falando. Vamos lá. Vocês já sabem quem nós somos, né? Essa é uma introdução do nosso projeto que a gente geralmente fala quando a gente vai falar nas escolas e tudo mais. Aí a gente apresenta para vocês as nossas redes sociais, que a gente falou ontem também. A gente tem o nosso IG do Instagram e também a nossa página no Face. Então acessem lá para vocês verem como é o nosso trabalho. Sigam a E gente. também tem algumas dicas que a gente passa por lá, que é bem massa. Inclusive, se vocês tiraram alguma foto interessante e quiserem mandar pra gente, a gente pode postar, dar os devidos créditos, tá? Inclusive o Marlon, um menino que a gente deu aula um tempo atrás, mandou umas fotos pra gente, a gente postou. Se vocês quiserem, só ir lá dar uma olhada, beleza? Esse nosso aluno, ele manda muito bem. Uhum. Aí vocês também podem fazer a mesma coisa. Até porque o nosso projeto é isso, né? É o compartilhar das nossas imagens sobre o meio ambiente. E essas últimas imagens que o Marlon fez foi dentro de casa mesmo. Então, vocês vão poder fazer isso também, né? Quando a gente terminar as explicações sobre fotografia e tudo mais. E daí a gente vê os resultados que saem, beleza? Vamos lá, seguindo. Tá aí a nossa equipe. Ela teve algumas adições esse semestre, né? Como o professor falou. Mas é o Pedro, que está aí. Sigam o meu Eu, Instagram, por favor. o professor Gabriel Cochil. Tem a professora Cláudia também. Isso. Eu não sei se ela ainda está no nosso meet. Sim. A gente, quando as aulas voltarem, a gente vai atualizar essas fotos e colocar todo mundo aí. Mas é porque a gente não teve tempo ainda de ajustar as nossas Só para vocês verem a nossa carinha aí. Uhum. Bom, começando mesmo a nossa oficina, mini oficina, né, de luz, de fotografia e tudo mais. Quando a gente fala de fotografia, o principal elemento que a gente trabalha é sobre a luz, com a luz, né? Se você controla bem a luz, se você sabe usar bem a luz, você obtém bons resultados dentro da sua fotografia. E daí, a gente tem esse slide, né, sobre as direções de luz. Quando a gente está em sala, a gente faz uma brincadeira muito legal, que é apagar a luz, né? A gente pega uma lanterna, ou então luz mesmo do celular, e testa como essas luzes que vocês estão vendo aí, elas se comportam no ambiente, né? Muitas dessas direções de luz a gente aplica dentro de estúdio mesmo, quando vai tirar uma foto profissional. Às vezes é muito mais encorpado, né? Muito mais profissional, mas basicamente são essas as direções de luz que a gente testa para dar certos efeitos na imagem para ocasionar algum efeito, né, que a gente queira, né? Isso também é muito usado em cinema, enfim, todas os formatos para audiovisual, se a gente parar e analisar, a gente consegue ver essas direções de luz e a gente consegue ver os efeitos que ela causa, né? Às vezes, quando a gente vê essa luz inferior, que vocês veem aí, né, embaixo do rosto do cara,
é aquele ar mais sombrio, né? Aquele ar de suspense. Se você reparar bem nos filmes de terror, suspense tem algo assim. Então, são formas da gente controlar a luz do ambiente. Tudo bem que, tipo, no nosso caso agora, né, que a gente vai testar tirando umas fotos no nosso quintal, por exemplo. A gente não vai conseguir controlar a luz, né? A gente não vai pegar sozinho, deixar ele lá na posição que a gente quer e tudo mais. Mas quando a gente tem a possibilidade de fazer esse controle, ou até mesmo se você vai tirar uma foto dentro de casa, você consegue sim ter esses efeitos, né? Ter essas possibilidades de foto. E se vocês quiserem testar como ficam essas luzes, né? Fazer essa brincadeira de tipo apagar a luz, né, e tal, vai no banheiro mesmo em frente ao espelho e vocês testam como que fica, né, a luz no seu rosto e tudo mais, como é que você pode mexer, porque esses testes caseiros, eles podem parecer bobos, mas se você quiser fazer uma foto dentro de casa, você consegue até um certo nível de profissionalismo muito bom, se você souber testar, né? E fotografia a gente fala, né, que você tem que usar bem a luz, você tem que saber usar bem a luz, mas se você treinar também ajuda bastante. E é principalmente isso, você treinar, ver de todas as formas possíveis como você pode transmitir uma mensagem através da imagem que você está clicando. Então, quando vocês forem fazer esse teste em casa, vocês avisam os pais, né, para ninguém ficar assustado, ninguém passar por frente ao banheiro, ou então até mesmo no espelho do seu quarto e ver você lá testando a luz da sua cara, tá bom? Só avisa. Mas é uma brincadeira legal de você fazer para você ver mesmo o comportamento da luz. E, enfim, é um dos Você principais elementos pode, que a gente usa. vocês podem misturar também esses efeitos e caso você tenha mais de um foco de luz, você pode, por exemplo, usar uma luz lateral de um lado e usar contra a luz do outro para definir melhor os contornos, sabe? Então é mesmo ir testando e ver qual que fica melhor no seu objetivo. Complementando até o que a Jasmine falou, né, a gente faz umas atividades na sala de aula e essa tarefa que ela passou para fazer é algo que é o básico, né, é algo que todos vocês poderiam fazer esse teste assim que vocês terminarem aqui a oficina ou que vocês quiserem tirar uma foto, né. Toda vez que vocês forem tirar foto, presta atenção na fonte de luz, para onde você está, o local em que você vai olhar vai moldar muito o resultado final. E aí esse slide é bem para mostrar esse exemplo, que o rosto da pessoa ele é modificado através do tipo de luz, né? A luz frontal, ela ilumina tudo, ela deixa a pessoa pálida. Então se você para em frente a um espelho e você tem uma luz frontal em você, ela vai iluminar tudo e até fica difícil você reparar em algumas imperfeições que a pessoa tem. Vocês já viram aquela ring light, aquela luz redondinha. redondinha? As meninas fazem maquiagem, né? Usa bastante em redes Isso. sociais e tudo mais. Isso mesmo, que o pessoal da maquiagem tem aquele círculo, né, de luz, ela põe o celular no meio, e aí ó, todo mundo doido pra comprar, né? Legal. E aí fica bonitão. Por quê? Porque você tem uma fonte de luz aqui que ela não tá de lado, ela não tá de perfil, não tá de 3/4, ela tá direcional. Então, se você tem pequenas imperfeições, pequenos buraquinhos do rosto, porque é normal, né? Sinais de expressão, sinais da idade, você joga uma luz frontal e aquilo nivela. Aquilo vai colocar toda a parte do seu rosto iluminada e onde não está iluminado é onde você consegue ver esses detalhes, essas nuances. Então, é uma regrinha básica, né? Que a gente passa para todo mundo. Vai tirar foto, olha no ambiente em que você está, onde está a fonte de luz. Você vai tirar uma foto, por exemplo, na varanda da sua casa, né? Que a gente está agora em casa, a gente tem que ser criativo em casa. Vai tirar uma foto na varanda da sua casa. Se está de dia, você vai se virar, uma foto na varanda de casa, você vai se virar para onde está o sol, para onde tem uma fonte maior de luz. Se você ficar de costas, é capaz que a sua foto fique estourada, fique muito iluminado atrás e você acaba não aparecendo tanto. Fica aparecendo aquela luz contra a luz ali que
A primeira opção da linha de baixo. Então, essa é uma regrinha que a Jasmine está passando aí, que é o básico, né? Saber a fonte de luz que você quer. E aí, igual o Pedro falou, né? Você pode fazer proposital, ou você pode fazer de forma natural, né? A luz natural, que é o que a gente vai dividir, né? Existem luzes naturais e luzes artificiais. Luz natural, só uma, que é o sol. Onde o sol está, é onde ele vai iluminar. E tem a luz artificial que a gente liga, desliga, né, molda, posiciona para poder ter o nosso efeito final. É isso aí. A gente colocou algumas dicas para essas direções de luz, né, para passar para vocês, e são básicas também. Para verificar as sombras, o professor falou, né, para a gente ver a contraluz, por exemplo. É uma luz que ela vem lá de trás, né, então ela forma uma sombra no contorno do seu corpo, por exemplo, se você for tirar a foto de uma pessoa, de um objeto, então ela escurece mais. Eu não sei se vocês já viram aquelas fotos, né, que eles formam só o contorno da pessoa e, por exemplo, no fundo tá mostrando uma bela paisagem de pôr do sol e tudo mais. São aplicações, né, de como a sombra da pessoa vai ficar, de como ela vai se comportar e tudo mais, mas nem sempre essa sombra dentro da foto, ela vai dar um efeito positivo, vamos dizer assim. Então, é sempre bom você observar. Daí vai entrando outras coisas, né, que a gente precisa na fotografia. A gente precisa aprender como a luz se comporta, a gente precisa praticar, mas a gente também precisa observar muito. É muito mais a pré-produção, né, como você se prepara para tirar a foto, do que você simplesmente clicar ou saber como funciona uma máquina e tudo mais. Isso tudo é importante, mas toda essa parte anterior da foto é muito importante e acrescenta mais riqueza, né, ao seu resultado final. A outra parte também, a outra dica é para a gente olhar para os tons, isso é mais referente às cores da foto. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre cores e tudo mais. É um pouco difícil aplicar isso, mas você vai aprendendo também com a prática. Hoje eu estava pensando eu não sei se é um exemplo tão adequado, mas vocês veem como fica as nuvens quando está numa tempestade? Elas ficam em diferentes tons de cinza. Até mesmo quando está num céu claro, com um solzão e tudo mais, elas se destacam, elas fazem aquele efeito algodão doce, porque elas têm diferentes tons. Então, a gente percebe nessa diferença, esse realce, até mesmo uma formação de volume dentro da paisagem, por causa dessa diferença de tons. A gente aplicar isso numa foto é difícil mesmo, mas é uma das coisas que a gente pode olhar e observar também. Se preparar também para formar isso na sua imagem e ter algo a mais, né? Algo diferente, um efeito melhor. Aqui também a gente fala sobre se mover. Gente, não tenham vergonha de, tipo, você chegou numa praça linda, por exemplo, tá cheia de pessoas também, mas não tenham vergonha de se agachar, de, tipo, ficar numa posição meio estranha para tirar foto. Não tão estranha, mas enfim. Aquelas fotos que a gente se surpreende às vezes são as que são feitas de ângulos mais diferentes possíveis. Às vezes a gente ficar na nossa posição normal, né, em pé, com os braços assim na horizontal normalzinho, gera um efeito legal, mas é algo muito esperado. É algo que a gente sempre está vendo, né, em exemplos de foto e tudo mais. E se você testar um ângulo diferente, possa ser que você veja outra coisa dentro daquela imagem, dentro daquela paisagem. Quando você vai fotografar uma pessoa, um objeto, então testem os diferentes ângulos. É por isso que vocês veem, não sei se vocês já notaram, né?
Eu e o Pedro, eu acho que a gente olha para isso porque, enfim, a gente é da área. Mas quando eu vou num casamento, eu fico olhando direto para o fotógrafo, porque ele não para quieto. Ou ele tá agachado, ou ele tá de um lado diferente, enfim. Ele se move várias vezes, diversas vezes, para poder ter um ângulo diferente, né? Uma pose diferente. E eu acho que é nesses momentos também que você consegue captar as imagens mais incríveis, né, que a gente vê por aí, que dão aquela impressionada na gente, né? As melhores fotos E sempre saem nas piores posições possíveis, então tem quem sabe arrisca. pois é, bem assim. Às vezes você tem que deitar, né? Enfim, mas é legal, gente, é muito legal. Depois que você perde a vergonha, não tem problema. Você nem liga. Ai, gente, tá passando um avião aqui, viu? Tá, continuando. A gente também tem a última dica, né, que é sobre usar a janela. Como a gente viu no slide anterior sobre as direções de luz, quando você não tem, né, sei lá, uma lanterna em casa, hoje é difícil a gente não ter, tipo, a gente pode usar a luz de um celular e tudo mais, a lanterna de um celular, mas o efeito que a gente tem com a janela, a luz que vem da janela, também é muito legal de testar e tudo mais. E, tipo, é uma coisa que a gente tem em casa, né, perto da gente. Então, a gente pode ver também como a luz se comporta fazendo esse teste. Então, tipo, como a gente falou no slide anterior, vocês podem testar isso também. É, testa de diversos ângulos, enfim, tira uma foto de lado, frente, para vocês verem como a luz se comporta mesmo, né? É um jeito prático, um jeito mais fácil para a gente ver e observar mais sobre as luzes. E é isso, praticamente sobre luz e tudo mais. Ó, o Vini tá falando aqui. Falou, ano passado. Ai meu Deus, peraí, perdi. Ano passado eu fiz várias Exato. sessões de fotos sempre procurando a luz, querendo ou não, a luz deixa mais viva. Então, cara, exatamente. Isso. Dependendo da. Opa. Ai meu Deus, passei esse aqui. Dependendo É, do. isso que o Vini falou Deixa eu falar, professor. é importante porque a gente esquece de testar, né? E quando você Uhum. muda a pose, né? Isso tudo que a Jasmine falou é muito importante. Pode parecer coisa de gente maluca, mas é coisa de fotógrafo. É você perceber que é uma questão simples. A gente está acostumado a enxergar o mundo nessa altura. Então, quando você está no casamento, que é o exemplo que ela falou, você está no casamento, você está parado ali. Se você tirar foto, levantar a câmera do celular e tirar foto nessa altura, você está tirando a foto de um ângulo e de uma pose, de um campo de visão que todos os convidados estão acostumados. Então, quando você vê alguém que coloca o celular atrás de uma flor, do buquê, e aí a pessoa lá, o buquê fica desfocado, a pessoa lá atrás está focada, ou a pessoa sobe a escada lá na igreja e vai tirar uma foto lá de cima, porque ela quer uma visão diferente, é justamente por isso, essa questão de se mover, essa questão de você tentar esses ângulos diferentes. Então, é por isso que a gente, lembrando aquilo que foi falado no começo, né? Por isso que a gente tem que pensar que a fotografia ela começa antes. A foto criativa, claro, você vai ter que tirar várias fotos até uma ficar lindona, criativa, mas você vai ter que tirar principalmente de vários ângulos. Se alguém te pedir, né? Vamos até um ponto turístico para tirar foto. E aí, se você só parar nele e tirar aquela mesma foto de sempre, um exemplo que eu gosto de falar do Cristo Redentor, né? Todo mundo que vai para o Cristo Redentor tira mesmo tipo de enquadramento. A pessoa para em frente ao Cristo, abre os braços e tira a foto. E aí aquilo ali vira uma coisa comum, né? A foto não fica criativa. Então, você tem que andar, subir, descer. É justamente essa nossa proposta. Pode continuar. Pois é, galera. Alguns testezinhos aí para vocês já fazerem. Agora o Pedro vai explicar essa parte do tripé. Outra parte aí super importante para a gente aprender um pouco mais sobre fotografia, os conceitos mais técnicos, né? Como a Jasmine falou, essa é uma parte um pouco mais técnica do conteúdo, mas mesmo assim extremamente importante. O tripé serve basicamente para você conseguir controlar a câmera e chegar ao resultado que você quer.
A maioria dos celulares hoje fotografam no modo automático e a câmera decide como vai sair a imagem. Mas sempre tem um modo profissional escondido em algum lugar das configurações que vai deixar você escolher algumas coisas para mudar a velocidade, o ISO e etc. Eu vou explicar algumas dessas coisas agora, como é que funciona, para vocês conseguirem usar e melhorar as fotos de vocês, tudo bem? Começando pela abertura do diafragma. Assim, pouquíssimos celulares hoje em dia você consegue alterar a abertura do diafragma. Se não me engano, acho que só o S9 e o S10 da Samsung, que são assim, casos à parte, que tem um diafragma que consegue mudar. Mas basicamente é como se fosse a pupila do ser humano. Ela aumenta e diminui, deixando entrar mais ou menos luz. Só que na câmera isso influencia também no foco. Então, uma abertura de 1.8, por exemplo, vai deixar entrar bastante luz, só que vai ter uma área de foco muito pequena. Então, você consegue aquelas fotos de estilo bokeh, com fundo desfocado, e só o sujeito, a pessoa que vai estar na foto, focada. E quando você aumenta esse número, você vai para o F11, por exemplo, o obturador, o diafragma da câmera, ele vai diminuir. Então, conforme maior o número, menor o tamanho do buraquinho que a luz vai passar. Então, vai entrar menos luz, só que você vai ter uma área de foco muito maior. Aqui, deixa eu ver se aparece meu mouse. Aparece, mas está horroroso. Na abertura 1.8, vocês podem ver aqui no exemplo, que o fundo praticamente não aparece. E no F11, vocês podem ver que já tem um pouco mais do fundo. Então, quando vocês quiserem dar aquele efeito de desfocado, mesmo não tendo uma abertura tão baixa, o ideal é que você afaste o sujeito do fundo, que aí você vai conseguir mais desfoque no final. Aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Essa foto foi feita na abertura 1.8. Vocês podem ver que só a parte que está escrito Nikon está em foco, e o resto está completamente desfocado. E essa aqui foi feita em abertura 7.1. E vocês podem ver que a lateral já está bem mais focada, então a área de foco está bem maior. Essa parte, como eu falei, é mais para as câmeras, porque os celulares dificilmente têm essa função. Velocidade do obturador. Essa aqui vocês podem mudar no celular de vocês e ela define o quanto de tempo o sensor do seu celular vai ficar exposto à luz. Então, quando você está tirando foto, por exemplo, numa corrida de alguém correndo, de um carro correndo, você vai precisar deixar bem rápido. Você vai precisar pegar o movimento. Então, se ele ficar exposto muito tempo, vai ficar borrado. Eu vou conseguir explicar melhor no exemplo agora. Ó, do lado esquerdo, a gente tem 1 para 500 segundos. Então, é uma fração de... Calma. Então, é tipo, uma fraçãozinha de segundo. É bem rápido. E vocês podem ver que eu consegui pegar a garrafa no ar. Essa é uma ex-extensionista nossa, a Luísa. Ela jogou a garrafa para cima e eu tirei a foto. E do lado direito, vocês podem ver que eu aumentei bastante a velocidade. Já está 1 para 30. E aí ficou tudo borrado, não dá para enxergar direito. Entendeu? E aqui nesse ponto a gente consegue enxergar... Tem como fazer esse diafragma com inteligência... Então, não é exatamente o diafragma que você vai mudar, né? Ele só vai recortar a imagem e modificar o fundo, mas o efeito é bem parecido. Aqui a gente consegue ver o diafragma de novo, né? Do lado esquerdo eu tirei com abertura 2.8, vocês podem ver que o fundo está bem desfocado. Eu já tive, eu tô com o novo celular, ainda não procurei saber. Ah, beleza. Mas é basicamente por software, né? É interessante isso. Depois eu vou falar um pouquinho mais. O que o Pedro comentou dessa questão da inteligência artificial, é até curioso a gente perceber que existe um certo interesse em ter câmeras que têm esse controle do diafragma, que as pessoas estão começando a criar filtros que simulem esse desfoque, né? Então, acho que o próprio Instagram tem um filtro, acho que o Instagram mesmo criou um filtro, que é o modo retrato. O iPhone tem o modo retrato, que o modo retrato é basicamente isso, é você tentar fazer esse ajuste do primeiro plano e o segundo plano poder ficar desfocado. Mas isso se a pessoa está parada, né? Isso se a pessoa está parada. Só que nem o Pedro falou, ele ainda não chegou num nível que ele
está igual ao resultado que você tem ao configurar a câmera desse jeito. Então ele fica uma simulação. É nítido ver quando fica borrado em volta da pessoa. Ele fica borrado em volta da pessoa. Então fica, às vezes, em cima da pessoa, da pele da pessoa, do cabelo da pessoa, fica um pouquinho borrado também. Então ele acerta e erra às vezes. E é legal que se vocês falarem, se a câmera de vocês tem essas configurações, se vocês já tentaram mexer, tá? Pode ir, Pedro. E por último a gente tem o ISO, que é a sensibilidade do sensor, que é o quão sensível o seu sensor vai estar à luz. Só que a gente tem um problema muito grande nas fotos digitais, que quanto mais sensível, mais granulado você vai ter. Então aqui mesmo a gente já tem esse exemplo, que no ISO 80 quase não tem granulado, você vai ter uma imagem extremamente nítida. E mais para o 3200, mais para cima, você pode ver que já fica bem mais granulado, sua imagem vai ficar bem menos nítida. Eu perco horas, né? Todo mundo fica tranquilo, pesquisando, tentando arrumar. No iPhone não tem como configurar a ISO, queria fazer essa fotografia. Então o iPhone é bastante preso, cara, é bem difícil. Por isso que ele é bem limitado, né? É bem limitado. Aqui a gente tem outro exemplo da configuração do ISO. Aqui mais para o lado esquerdo está bem nítido, você consegue ver todos os detalhes, não todos, enfim. E mais para o 3200 você pode ver que já tem bem mais granulado, porque o ISO aumentou muito. Aqui outro exemplo, no ISO 100 e 3200. E agora a fotometria. A fotometria é a maneira que você vai conversar com a sua câmera ou com o seu celular. Eu já vi alguns celulares com essa função, mas não são todos que têm. Então, quando você olha naquele visorzinho da câmera, você vê um menuzinho igual a esse. E um pontinho que fica mexendo de um lado para outro. A câmera lê as configurações que você está utilizando e ela lê a iluminação que está no objeto que você está fotografando. E nesse menuzinho, ela indica se está muito claro ou muito escuro. Aqui a gente pode ver, tem algum aplicativo que tem essas funções? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre os aplicativos, mas tem sim. E a maioria é para Android, tá? Aqui a gente pode ver 3 exemplos de fotometria. Quando fica mais escuro, ele vai indicar um pouco mais para o lado esquerdo, né? Esse pontinho vermelho. E quando ele está ideal, fica no centro. Quando ele está muito claro, ele vai para a direita, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre composição, vai sair do quesito técnico e falar sobre... Vocês podem fazer isso com qualquer tipo de aparelho que tenha uma câmera. Ô Pedro, só para fazer uma vírgula aqui, né, na fala, tudo que ele mostrou até o momento, então foi a parte técnica, a parte de configuração, aquela parte que a gente falou que é a parte do pré, né, que é você configurar o seu equipamento. O que isso significa? Que ele mostrou para vocês ali as possibilidades que nós temos de, na hora de tirar foto, poder organizar e configurar nosso equipamento, nossa câmera, para ter o tipo de luz básica para a gente ter uma foto do jeito que a gente quer. Tem uma parte do slide que explicava o significado do nome fotografia, eu acho que ficou de fora. Mas é basicamente assim, a gente tem que lembrar que fotografia é a junção da palavra foto e grafia. Grafia significa escrita. Caligrafia, tipografia, rotografia. Então, grafia é tudo aquilo que é algo que registra. E foto significa luz. Foto de fotossíntese, foto de fotocélula. Então, fotografia significa que você está gravando algo com luz. E tudo que os dois acabaram de falar até o momento é justamente essa importância de a gente só consegue tirar fotos se a gente consegue entender de luz. Então, os fotógrafos precisam entender de luz para poder... Aí eles vão aprender o equipamento, aí eles vão aprender a enquadramento e uma foto bonita. Então, a partir de agora, eles vão começar a falar sobre algumas regrinhas, algumas dicas, alguns truques que ajudam a ter uma foto bonita visualmente, mas de nada adianta se vocês não fizerem o de antes, que é aquela configuração. Um exemplo que a gente gosta de falar bastante também para
que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente fechar, é, é em relação a você enxergar, você imaginar o sensor da sua câmera como se fosse um olho, né? A gente, toda vez que a gente está na sala de aula, a gente procura dar esse exemplo porque é uma forma fácil de entender. O nosso olho, ele tem a nossa pupila, ele tem a íris, né, a parte colorida, ele tem a pupila, que é a partezinha preta, e essa pupila, ela é sensível à luz, ela abre e fecha. A gente faz um teste que a Jasmine tinha comentado que a gente faz um teste com luz em sala, e a gente faz esse teste também em sala, que vocês podem repetir isso no banheiro, repetir isso em algum local mais apertadinho, né, menor. Que é você apagar a luz, ficar de olho aberto com o local com a luz desligada, e aí você liga a luz novamente e chega na frente do espelho e percebe o seu olho reagindo. É a nossa pupila que, quando está escuro, ela abre para ela captar a maior quantidade de informação de luz, a maior quantidade de luz, e a gente consegue enxergar. Então a gente consegue enxergar no escuro, a gente consegue enxergar no escuro porque não está escuro total. Tem pouca luz, mas tem luz. Quando tem um pouquinho de luz, a gente consegue enxergar. E quando você liga a luz, o seu olho, a sua pupila, o pretinho dela, ela diminui. Aí ele vai ficar pequenininho. Por quê? Porque você está recebendo muita informação visual e seu olho não precisa de tudo aquilo. Então ele diminui justamente porque ele é sensível à luz. E aí a sua pupila fica pequenininha porque você vai receber a quantidade de luz o máximo que você precisa, o mínimo que você precisa para poder enxergar bem no ambiente. A gente gosta de dar um exemplo também em relação a quando você está no trânsito, quando você está no carro dirigindo ou como passageiro e alguém joga luz alta, alguém do carro contrário joga na via contrária e joga uma luz alta em direção a vocês. É extremamente perigoso jogar luz alta na cara de alguém ou dirigir com luz alta. Por quê? Porque a gente está nosso olho, quando a gente está dirigindo, quando a gente tá locomovendo, o nosso olho vai se adaptando, né? Nossa pupila vai se adaptando com o ambiente, o tanto de luz que tem no ambiente. E a partir do momento em que a gente recebe um feixe de luz muito grande, a nossa pupila ela tem que trabalhar tão rápida que às vezes fica um clarão, fica um branco na nossa visão. É muito breve, mas fica, e isso pode causar acidente. Aquele pequeno momento de luz que você recebeu pode atrapalhar. Então, na câmera do celular, na câmera do equipamento, a gente tem que lembrar que a gente consegue configurar principalmente das câmeras, né, em relação ao celular, a gente consegue configurar justamente para ele receber a quantidade de luz adequada para que a gente consiga tirar a foto e não fique muito claro, não fique muito escuro, não fique uma ou outra informação muito prejudicial. Então, são essas regrinhas que a gente viu até agora, né, o do antes, que a gente tem que lembrar. Então, vou tirar uma foto. Às vezes você não quer tirar uma foto bonita, né? Eu quero tirar uma foto de um prato aqui, só para mandar para alguém que eu fiz um prato. Beleza, você não precisa configurar tudo, vai no automático. Mas quando você quer tirar uma foto bonita, uma foto do pôr do sol, uma foto de um ponto turístico, de um animal, quando você quer tirar uma foto que você quer aproveitar aquela imagem, então você vai trabalhar com essa configuração. E aí, a partir de agora, em que o Pedro vai falar sobre essa questão da linguagem visual, de como a foto pode ficar harmônica. Beleza, Pedro? Beleza. Bom, o que o Gabriel estava falando, não adianta você ter uma composição perfeita e a foto sair estourada. E também não adianta a luz da foto sair perfeita e ter uma composição que não dá para entender muita coisa. Então, a regra dos terços é a mais básica da fotografia. Então, basicamente, a gente divide a tela, a gente divide a imagem em 9 pedaços e a gente usa a junção dessas linhas para colocar o nosso foco. Então, por exemplo, nessa foto, ele quer dar o foco na moça grávida. Então, ele colocou ela exatamente na linha, colocou o resto da imagem, o vestido, os detalhes, para o lado que tem mais espaço na imagem. Então, é sempre colocar o que você quer dar foco em um desses 4 pontos ou em uma dessas linhas, entendeu? Porque é natural do ser humano você olhar para esses pontos numa imagem. A primeira vez que você olha uma imagem, o primeiro lugar que você vai olhar é um desses 4 pontos.
que eu estava falando, você vai imaginar uma grade. Tem como a gente colocar grade no celular, depois eu posso ajudar vocês a colocar, mas é ideal que vocês tenham justamente para guiar. A gente vai falar um pouquinho da cor, que é a reemissão da luz vindo dos objetos, como a gente entende, e como as cores podem passar emoções para a pessoa que está vendo. Isso é bastante importante no cinema, bastante utilizado no cinema, e é claro que a fotografia também se utiliza bastante disso. Isso que é o que a gente chama de círculo cromático, e a gente tem alguns esquemas nesse círculo para definir as cores que a gente vai usar. Tem como a gente, por exemplo, se você tiver um ambiente controlado... Fala alguma coisa, professor? Não, é só comentar que é muito importante esse momento, principalmente para a questão de composição, né? A gente sempre fala para se atentar a esse disco cromático aqui, até se puder, deixa salvo esse disco cromático, que parece ser simples essa explicação de agora, mas ele é muito importante, principalmente para você falar assim, poxa, coloquei uma roupa bonita, fui tirar uma foto com essa roupa bonita, mas a foto não ficou legal. Então, às vezes, é justamente essa questão de você trabalhar com contraste. Ele vai explicar um pouquinho essa parte do contraste. Que cor que combina com o quê? Uma das maneiras mais difíceis de você tirar foto é você juntar duas cores iguais. Então, se você, usando o exemplo que o Gabriel deu, se você tiver um vestido vermelho com fundo vermelho, não vai, por mais que seu vestido seja lindo, maravilhoso, vai se mesclar com o fundo e você não vai ter tanto protagonismo na imagem, né? Então, o ideal é você num vestido vermelho. Se você quiser dar um contraste muito grande e chamar bastante atenção, você ir para o fundo azul, entendeu? Porque são cores que são do lado contrário do círculo cromático. Ou então, se você quer só dar um destaque, mas mesmo assim deixar o fundo parecido com o vestido, para não dar tanto contraste, você pode utilizar o laranja ou o rosa, que você vai se destacar e não vai dar tanto essa ideia de conflito. E a gente tem essa divisão, né, de cores quentes e cores frias. As cores quentes são utilizadas, como está escrito ali, para refletir paixão, felicidade, energia, mas isso também depende muito. A cores quentes pode ser utilizada como alerta, né? Por exemplo, a ambulância é inteira vermelha e branca. E as cores frias podem ser calma, tranquilidade. O verde é muito conhecido por juventude, esperança, mas isso tudo depende do como você vai estar aplicando e onde você vai estar aplicando. Vou dar um exemplo de alguns filmes. Quando o diretor quer dar uma ideia de vivacidade, de algum lugar bonito, ele coloca uma paisagem com muito verde, vai dar a ideia de vida, de que tudo ali está funcionando. E quando você quer dar a ideia de estranheza, você usa o verde onde ele não era para estar. Um filme muito antigo, O Mágico de Oz, um dos primeiros filmes a utilizar, a gravar de maneira colorida. A bruxa do Mágico de Oz era inteira verde. Até hoje a gente usa essas bruxas verdes. A Malévola, né? Malévola, tem também, ó, os poderes da Malévola são todos verdes, que é para dar esse negócio da estranheza, da podridão. Então, depende de onde você vai utilizar. A gente não tem um glossário que defina, essa cor é isso. A foto já viu a saturação. Peraí, deixa eu ver aqui, não deu tempo. A saturação da câmera deixa a foto muito mais realista. A maioria das minhas fotos são saturadas, deixa mais cor na imagem. Exatamente. No começo, todo mundo se impressiona bastante com a saturação. Eu também entupia minhas fotos de saturação. Mas é importante você ir regulando isso, sabe? Nada é importante na fotografia você sempre se manter mediano na utilização das cores e tudo mais. O HDR é um estilo bastante... chama bastante atenção, digamos assim. É interessante ele comentar essa questão da saturação, porque, por exemplo, lá no curso de design, quando eles estão aprendendo sobre teoria das cores, eles começam com o básico, a gente, né, passa com o básico, que é toda cor, todo entendimento que a gente tem de cor, é que existem 3 coisinhas nas cores, que é matiz, saturação e brilho. Matiz é a cor, né? Matiz é o vermelho, o laranja, o amarelo. Saturação é a intensidade da cor. Então, um vermelho muito saturado é um vermelho que ele é quase um neon. É vermelho demais, sabe? É muito vermelho. E a outra opção, que é o brilho, é o ajuste de claro e escuro. Então, toda cor
ela tem essas três definições. Você tem a cor, você tem se ela é muito saturada, pouco saturada, e ela tem muito brilho ou pouco brilho. Então, as cores, as imagens, né, as cores podem ser muito clara ou pouco clara, né, brilho seria claro e escuro. Elas podem ser muito vivas ou pouco vivas, ou seja, elas podem ser muito saturadas ou pouco saturadas, e ela tem a cor em si. Então, por exemplo, pegando o exemplo que ele comentou do vestido, né? Um vestido vermelho num fundo laranja, se você está de vestido vermelho e vai tirar uma foto num fundo laranja, percebam ali no disco cromático que são cores que estão uma do lado da outra. Então, pode ser que você fique apagada na foto. Pode ser que você fique quase transparente na foto. Um vestido vermelho fica bonito num fundo azul, que está no outro lado. Ou no fundo roxo. O roxo ainda vai ficar um pouquinho. O contraste está pouco. O verde, então, são cores que estão ali do outro lado do círculo. Elas estão ali espelhadas. E aí, o que pode diferenciar é essa questão da saturação. Então, isso não significa que se eu tiver com um vestido vermelho, se eu tiver com a roupa vermelha e eu estiver num fundo azul, mas um azul claro, um azul com muito brilho e pouca saturação, uma parede azul que é azul clarinho, azul bebê, azul muito clarinho, eu posso ter um contraste legal. Ou se tiver um azul muito saturado e o vestido vermelho, pode ser que nenhuma coisa nem outra dá para chamar atenção, você continua apagado. Então é interessante essa questão das cores vivas, né? E aí esse exemplo que eu falei para o Vini, que é o HDR, algumas câmeras, alguns celulares fazem um HDR, né? Que ele deixa a cor tudo muito viva. Muitos equipamentos que a gente vai em escola para poder mostrar na prática, a gente acaba se deparando com celulares diferentes, né? Samsung isso, iPhone aquela tal versão, então são muitas coisas diferentes, e alguns a gente já percebeu que tem isso, eles deixam muito mais vivos. Então é um truquezinho para você ficar com a sua foto mais viva. Se você vai tirar foto de paisagem, vai ficar lindo, porque o verde fica mais verde, o, o pôr do sol fica mais vermelho, mais laranja, fica mais amarelado, então isso acaba ressaltando. Só que tem outras situações que não funcionam. Se eu for tirar foto do meu rosto com um HDR, eu vou ficar laranjão, fica parecendo uma cenoura, então fica vivo demais. Então tem que saber dosar. Isso. O HDR, ele funciona assim, ele tira várias fotos e junta as melhores partes dela e tornando a foto mais chamativa ou mais neutra, né? O possível. Então, deixa eu passar. Preto e branco é um estilo que eu gosto muito, muito, muito. Eu assisti um filme chamado O Cavalo de Turim. É um filme chato, eu não vou falar para vocês assistirem. Mas é um filme que me inspirou bastante na fotografia em preto e branco, porque ele tem a fotografia absurda. E no preto e branco, mesmo sem as cores, fica mais difícil, mas você consegue passar a emoção, sabe? Aqui a gente tem uma foto tirada por uma ex-extensionista do curso. Eu gosto muito, muito dessa foto, porque a luz dessa foto ficou muito, 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 muito boa. E ficou uma foto muito bonita, eu gosto bastante. Bom, o retrato. Gente, retrato é bem tranquilo de fazer. Não é nada muito bicho de sete cabeças, mas tem algumas regras que a gente tem que seguir, que é prestar bastante atenção no enquadramento. Por favor, não cortem o braço da modelo, não cortem um pedaço da cabeça do modelo. Então, tem alguns planos de enquadramento que, por exemplo, o ideal é sempre você cortar nas juntas da pessoa, porque aí não vai ficar estranho, né? Então, por exemplo, nessa foto, está cortado bem na cintura, então aparece só da cintura para cima. Se você pegar uma foto que, por exemplo, se eu tivesse cortado, essa foto é minha, se eu tivesse cortado o cotovelo dela, ia ficar muito estranho, ia dar uma ideia de apertado. Então, tentem fazer os cortes da imagem sempre perto das juntas da pessoa. Então, por exemplo, acho que é o plano americano, que é dos joelhos para cima. Tem alguns esquemas que a gente pode conversar sobre depois. A posição da modelo, então, sempre fazer aquelas poses de Instagram e etc. Pose depende muito da pessoa que você está tirando foto, mas um bom diretor
de fotografia consegue guiar. É bem complicado essa parte, tá? O formato da foto. Hoje em dia, a maioria das pessoas tira foto na vertical, porque você já está acostumado na vertical e tira. Então, depende muito do para onde essa foto vai. Se você está tirando a foto para os stories, não adianta você tirar de lado. Então, sempre defina um objetivo. Eu quero essa foto para eu postar no meu feed do Instagram. O feed do Instagram, a maior proporção que você consegue é muito quadrado. Então, você tenta tirar a foto, enquadrar a foto num quadradinho, sabe? Imagina um quadradinho e tenta enquadrar ela lá. A regra dos terços, que eu já expliquei. E o fundo. É muito importante você perceber o fundo, igual eu falei do vestido. Então, não adianta você ter uma cor incrível na modelo e ser essa mesma cor no fundo. Então, tenta dar um contraste a mais, uma coisa diferente. E E também procurar, por exemplo, se você for tirar uma foto de alguém, né? Procura arrumar o ambiente. Não deixa, tipo, você vai tirar uma foto no seu quarto. Aí do lado tá o seu pijama. Sabe, essas coisas, até mesmo de objetos. Tem cuidado. Procura deixar o ambiente bem agradável, para até mesmo não desfocar a atenção da pessoa que vai olhar a sua foto, né? a fotografia com smartphone, eu vou falar alguns aplicativos que vocês podem baixar no celular de vocês e para vocês editarem. Tem o Adobe Lightroom Mobile, que é simplesmente incrível, um dos melhores que eu já mexi no celular. Ele tem infinitas possibilidades. Tem também o Snapseed, que é um aplicativo da própria Google. Ele é ele mexe mais com efeitos e etc. E para câmera, para quem usa Android, eu acho importante a gente utilizar a Gcam, que é uma modificação do aplicativo que a Google usa nos celulares Pixel. Então, é como se você pegasse a câmera do Pixel e trouxesse para o seu celular. Então, depois eu vou passar alguns links para vocês no grupo. Então, gente, é basicamente isso. Você ter o aplicativo para tirar foto, mexer no modo Pro do celular. Eu vou tentar achar aqui e vou tentar mostrar para vocês. Aqui. E deixa eu ver na minha câmera se eu vou conseguir mostrar direitinho para vocês. Aqui a gente tem... Não vai dar para mostrar. Fuck. Mas enfim, tentem procurar o modo Pro no celular de vocês, que vocês vão conseguir controlar aquelas coisas que eu falei do ISO, da velocidade e alguns a abertura. É isso mesmo, gente. O nosso intuito aqui é justamente pedir para que vocês tentem sair do modo automático da câmera, tentar perceber que o equipamento que vocês têm em mãos é muito poderoso, que foram anos de evolução para a gente conseguir pegar uma câmera fotográfica que registrava através de luz gravada dentro de uma caixa de sapato para a gente poder chegar até o momento em que a gente carrega uma câmera dentro do bolso. Então, a câmera que nós temos hoje em dia no celular, ela é muito poderosa, ela tem muitas opções para a gente poder ali manipular o equipamento e manipular a luz. Então, isso que é o segredo para vocês levarem para a vida de vocês. Vai tirar foto? Lembra, eu tenho que configurar o equipamento e tenho que configurar o ambiente que eu vou tirar foto. Então, controla a luz, vê fonte de luz, vê aquilo que foi falado sobre o fundo, né, o fundo da imagem que você vai tirar, ver em relação à distância. É bom prestar atenção em todos esses aspectos para que vocês consigam mexer, manusear o equipamento e entender que vocês têm esse controle. O controle de aumentar a quantidade de luz que a câmera recebe, ou o foco que a câmera vai ter no primeiro plano, no segundo plano, ou tudo vai estar com foco no seu material. Então é importante ter esse controle. A Jasmine compartilhou ali para vocês o link do portfólio do Sebastião Salgado. Esse é um fotógrafo renomado do Brasil, Sebastião Salgado.
Você quer falar sobre ele, Jasmine? Deixa eu ver se ela tá com o áudio ligado ali. Eu não tenho nem o que falar dele, porque eu acho muito incrível a história dele, até porque ele... Nossa, tá um barulhinho aqui. Ele fez aquelas imagens icônicas, né, Esqueci, professor. Da serra... Daquela mineração. Esqueci o nome da serra. Mas ele acompanhou, né, os mineradores, Isso. o trabalho deles, e através da fotografia preto e branco ele conseguiu colocar um pensamento crítico em quem olha para as imagens, para quem percebe o tipo de vida que as pessoas estão vivendo trabalhando com mineração. O Sebastião Salgado, e até um outro fotógrafo que eu gosto de recomendar também, vou anotar o nome dele aí, que é o Araquém Alcântara. Ele também é muito bom. Sim. Muita foto de natureza, né? Isso, sobre os índios também. Lindos. Exatamente. Esses dois fotógrafos são referência para a gente poder perceber como, com a profissão deles, eles conseguiram mudar a cabeça das pessoas em relação às tribos indígenas, em relação a queimadas. O Araquém acompanhou as queimadas que aconteceram no ano passado. E o Sebastião visita muito aldeias na região da Amazônia, e eles conseguem, com a fotografia, trazer para a gente ali uma natureza intocável, uma riqueza cultural que merece ser preservada. Então, conversa muito com aquilo que a gente quer passar para vocês aqui, que é, com a fotografia você consegue colocar informações em debate, você consegue colocar assuntos em pauta. Então, às vezes, se você não gosta de vídeo, se você não gosta de falar ou de escrever, a sua forma de expressão pode ser a fotografia. Pode ser você conseguir registrar a imagem e com essa imagem você passar muita informação que somente com palavras você não conseguiria. Então, esse é o nosso intuito de querer despertar em vocês essa importância que vocês podem ter em trabalhar com fotografia. E o nosso aviso final aqui, né, perguntando se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, se tem alguma coisa que ficou confusa, a gente pode retornar, voltar, que é o tópico, né, a gente pode abordar novamente. Deixa eu ver aqui. Não tenho vergonha, a gente pode perguntar qualquer coisa. Nenhuma dúvida é boba. Exatamente, nós estamos aqui justamente para trocar informação. A professora Ivane, que chegou depois ali, se quiser falar, Edivaldo, o Vini, Emily, diga. Eu tenho uma dúvida. Eu queria me aprofundar um pouco na questão dos editores sobre curvas na imagem. Eu queria saber uma melhor forma de utilizar as curvas. Legal. Amanhã a gente vai falar exclusivamente de foto para celular. Então, nosso encontro amanhã é para falar especificamente de foto para celular, e a gente vai falar sobre os aplicativos, sobre edição. Então, eu vou explicar rapidinho aqui, tá, como é o princípio das curvas, e depois a gente vê isso na prática amanhã. Okay. Mas a curva, ela é basicamente a percepção que você quer, os níveis que você quer que a sua imagem tenha em relação a claro e escuro. Então, a maioria dos aplicativos e no próprio Photoshop, no próprio Adobe Lightroom, a gente tem a possibilidade de manusear essa questão das curvas, e o básico é você aumentar o nível de preto e o nível de branco. Se você for na pontinha branca e você arrastar, você está ali falando para o computador, para o aplicativo, que o máximo de preto que eu quero é até onde eu deixei ali. De branco a mesma coisa. Se a sua foto ficou muito branca e aí você arrastar um pouquinho o nível de branco nas curvas em relação ao branco, você consegue ali modificar aquele brancão que estava, só que ele vai ficando um pouco mais cinza.
Então, é por isso que vale mais a pena você pensar no antes do que você ter que tentar arrumar isso depois. Alguns outros aplicativos permitem fazer com que vocês alterem as curvas de cada um dos 3 perfis de cores que a imagem tem, que é o RGB. O red, o vermelho, o green, o verde, e o blue, que é o azul. Então, todas as imagens, elas são capturadas por essas 3 cores. Então, tudo que a gente vê no computador, a gente não está vendo a cor que a gente está vendo. A gente não está vendo, por exemplo, o amarelo aqui. A gente está vendo a combinação do vermelho, do verde e do azul formar essa cor amarelada. Em certos níveis de cada um, a gente forma essa cor amarelada. Inclusive, o nosso olho, ele tem umas coisinhas que a gente chama de cone, que são exatamente nessas 3 cores. Eles têm uma sensibilidade para cada uma dessas 3 cores. Que é aí que vai entrar essa questão do daltonismo, né? Por que algumas pessoas são daltônicas? Elas enxergam a cor trocada? Não. O daltônico não vê cor trocada. Ele vê níveis diferentes de cores, e aí, nesses nossos cones, e aí ele percebe as cores menos saturadas ou mais claras, e aí isso influencia no que ele entende de amarelo. Por exemplo, fica muito próximo amarelo e verde, para alguns níveis de daltonismo. Mas então a gente consegue ajustar justamente nessa questão da intensidade que nós temos do verde, do vermelho, do azul, ou somente do preto e do branco. Edivaldo, você tem dificuldade com verde e amarelo? Será que você já fez o teste de daltonismo já? Professor, então, eu entrei depois que eu estava na sala de meet errada, aguardando, fiquei lá acho que uns 15 minutos, aí eu mandei mensagem pro Cochil. Aí eu falei, Cochil, foi pelo meio errado, mas ele mandou o link certo. Falando de daltonismo, meu marido é daltônico, tá? Ele tem esse problema com verde, a gente descobriu agora, na verdade. Eu pensava que ele tinha dificuldade com a cor, mas na parte de alfabetização dele, né? Aí depois eu peguei ele brigando com meu filho de roxo e azul, ele falou que a cor da minha planta era de outra cor, aí eu fiz o teste com ele, aí ele é daltônico. Meu Deus! E sobre a fotografia, eu peguei um pouco da parte, mas depois a minha internet aqui deu uma caída, porque o cara veio mexer com o fio aqui, aí eu voltei. Mas eu gostaria, assim, de saber mesmo, na parte da prática amanhã, principalmente na parte de fotografia com plantas, né? Como a parte botânica, a gente gosta de filmar muita parte de polinização, mostrar o pólen, e a parte de focar, porque eu não entendo praticamente nada. Eu vou anotar ali na caixa de comentário um nomezinho que chama macro. Esse é o tipo de foto que é mais apropriada para tirar foto de detalhe. Então, quando eu for amanhã, a gente vai pedir para vocês usarem o celular enquanto estiverem no Meet aqui. A gente vai pedir para que vocês procurem no celular de vocês a função macro. Ela tem um desenho, o ícone dela é uma plantinha, como se fosse uma florzinha, em que você ativa ele e ele vai ter uma sensibilidade melhor no primeiro plano. Então a foto macro é justamente para tirar foto de detalhe. Então, por exemplo, nas aulas de biologia, se você quiser tirar foto de detalhe de uma planta, você vai aproximar a câmera, ativar a função macro e antes de tirar foto, você vai clicar na tela para você informar o seu celular que você quer naquele local ali que ele tenha foco. E aí ele faz um ajuste, né? Ele dá uma tremidinha assim na tela, ele deixa o fundo desfocado e o elemento principal com foco, e aí ele deixa você ver esses detalhes. Então dá pra gente fazer esse teste amanhã. Mas hoje já procurem essa função macro no celular, vocês vão perceber que ela é ótima para vocês tirarem foto de primeiro plano. E aquilo que o Pedro tinha falado, de vocês procurarem a função Pro, muitos celulares têm a função Pro ou tem a função manual, tá? Então, ou vai ser Pro ou vai ser manual o nome do celular. Os que não tiverem são provavelmente aqueles que são mais limitados em relação a você configurar. Mas muitos deles têm essa função Pro e função manual. E aí, lá vai ter o ISO, vai ter velocidade, que é onde você aumenta e diminui e você deixa ele mais sensível para luz, menos sensível para luz e assim por diante.
Então amanhã a gente faz uma prática. Hoje eu te peço desculpa, tá? Perdão por não ter avisado em relação ao link, mas é porque foi um problema que aconteceu ontem. Ontem a gente não conseguiu gravar a aula, naquele link que eu tinha passado para vocês. A gente só foi conseguir hoje porque eu criei uma nova aula. Então, hoje esse link agora funcionou para poder gravar, então eu vou disponibilizar depois para vocês, para passar para aqueles que não puderam comparecer, para quem quiser relembrar algum tópico, vai estar disponível num link para vocês assistirem. Mas é basicamente isso, a gente vai depois, amanhã, trabalhar com a parte prática. Então, quem tiver câmera em casa e quiser testar, seria uma boa. Quem quiser usar um outro celular, se puder pegar um celular emprestado de alguém para fazer o teste, ou durante mesmo a aula aqui, dá para vocês saírem do modo vídeo, vocês continuam ouvindo, mas aí você pode ir para o modo câmera. A gente consegue fazer essa função também. Tá bom? Pode ser? Certo. Certinho. Obrigada. De nada. E olha, avisa pro seu marido que tem como sim você adaptar o mundo para ele. Já existem óculos, viu, para poder simular. Existe até um experimento que dá para fazer, que é você colocar, não sei se é papel celofane, o nomezinho do material, que você tenta simular um pouquinho para a pessoa ver como que é a cor real, mas é algo que dá para conviver, dá para se adaptar, né? Nunca será a mesma coisa, mas dá para se adaptar. A Cláudia quer falar alguma coisa, Cláudia? Ela lembrou da foto. Tirar uma foto aí de todo mundo para fazer o release. Ah, vamos sim. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Senão a gente tira a nossa foto aqui. O Pedro tem que coisar na... Pedro, desliga seu compartilhamento. Desliga seu compartilhamento. Aí. Eu vou colocar todo mundo na tela aqui. Deixa eu aumentar. Mostre a carinha de vocês aí, todo mundo que estava com a câmera desativada. Amador, Vini, Emily, só para a gente fazer esse registro final. E aí Mostrem a beleza da quarentena, gente. Todo mundo em casa, né? Daqui para cima a pessoa tá arrumada, daqui para baixo, né? Tá de chinela, tá de qualquer jeito. Bom, o que mais? Mais alguém vai ativar aí? Olha lá, apareceu. Falta a Emily, a Paula. Esse T aqui. A Tawane. Tawane, se você vai ativar ou não. Avisa a gente aí. Ana. E a Cláudia? Ativa o seu também, Cláudia. Não vai poder ativar a câmera agora. A Cláudia? Uhum. Tá bom, vou tirar uma foto aqui, tirar um print. Então olhem para a tela. Digam um oizinho aí, um sorriso. Aí, deixa eu capturar mais uma. Aí, foi, gente. Obrigado pela participação. Se vocês tiverem dúvida depois da nossa oficina, podem mandar mensagem lá no grupo, tá? A gente responde. E amanhã a gente se encontra para fazer a parte prática, tá? A gente vai falar de celular e já vai para a parte prática. Agradeço o Pedro e a Jasmine que fizeram a apresentação aqui para vocês. Esses dois são fera, podem perguntar qualquer coisa que eles respondem para vocês, tá bom? Gente, se tiver vergonha de perguntar no grupo, manda mensagem no privado, não tem problema nenhum. Vocês podem comunicar a gente pelo Instagram do Clique também, um dos coisas vai responder, tudo bem? Isso, por favor, sigam a gente lá, que a gente vai postar algumas fotos, e vocês podem postar, a gente posta de vocês também. Sigam nossos perfis pessoais também. Segue o perfil da Jasmine, o Pedro, tem algumas postagens aqui, tá o link lá de vocês. Coloque um de vocês também pra gente seguir, acompanhar. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Boa tarde. Tchau, galera. Boa tarde. Tchau, tchau.